Olá, seja todo mundo muito bem-vindo em mais um Papo de Bancário. Hoje, segunda-feira, 12 de abril de 2021. E, lamentavelmente, a gente pede licença às mais de 354 mil famílias que tiveram seus entes queridos perdidos por essa pandemia que, como a gente conversou há 15 dias atrás, nós tínhamos 300 mil mortos, e a gente, em 15 dias, nosso número passou para 54 mil pessoas. Então a gente pede licença a todas as famílias que estão de luto e convidamos todo mundo para se juntar a nós nessa conversa que, nesse momento, se faz mais importante do que tudo. Tudo bem, Jaceia? Como é que tá? Diante do que é possível estar bem? Hoje a gente sempre fica em dúvida de se está tudo bem. Acho que a gente estando aqui, conversando com os colegas bancários, com as bancárias, é um tudo bem muito especial hoje, né? É a forma que a gente tem de compartilhar e de se sentir parte de um grupo, e de um grupo que está na luta, na defesa do trabalho bancário, na defesa da saúde, principalmente, né? E hoje a gente tem não é um convidado, mas vamos contar aqui com a participação do presidente, né? André, tu quer chamá-lo? Vou chamar, então, o presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, Luciano Fetzner, porque a gente vai, a partir de agora, todas as nossas papos de bancário, contar com a presença dele. Ele vai fazer uma exposição para os bancários daquilo que é mais importante para a categoria, o que está acontecendo no momento, fazendo uma análise de conjuntura, uma reflexão, apontamentos, que é muito importante para poder nos orientar nesse momento. Então, vamos chamar aqui Luciano. Luciano, tudo bem? Bem-vindo. Papo de Bancário é teu. Bem-vindo, Luciano. Obrigado. Muito boa noite, André. Muito boa noite, Jaceia. Muito boa noite a todos e todas que estão aqui assistindo esse Papo de Bancário de hoje. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre um tema que interessa a toda a população gaúcha, que é a defesa das empresas públicas do Estado do Rio Grande do Sul. Como disseram o André e a Jaceia no começo agora, nós estamos em meio a uma pandemia que vem ceifando centenas de vidas todos os dias. E no meio dessa conjuntura desastrosa, o governo Leite vem operando maldades no nosso estado do Rio Grande do Sul. E talvez uma das maiores maldades que vem sendo operadas é a chamada PEC 280. E é disso que eu peço licença para falar um pouquinho aqui nesse momento. A PEC 280 se trata de um projeto de emenda constitucional que pretende rasgar a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, retirando o direito dos cidadãos de decidirem sobre as suas estatais. A PEC 280, ela propõe a retirada da obrigatoriedade de plebiscito para que se venda Corsã, Banrisul e Procex. Bom, mas qual é o objetivo do governo com isso? Nós entendemos que o objetivo do governo é passar a boiada, como o ministro Salles falou um tempo atrás. O objetivo deles é liquidar com as joias da coroa do nosso estado do Rio Grande do Sul, pois já anunciaram, inclusive, que pretendem imediatamente, após se conseguirem passar esse projeto 280, privatizar a Corsã, a nossa empresa de água. Sendo que nós sabemos, né, que a água é o bem mais precioso da humanidade e muito em breve, no futuro, com certeza, os capitalistas estarão ali utilizando-a como uma commodity, vendendo a preço de ouro para as pessoas a água, algo que deveria e deve ser e continuar sendo um bem público. Bom, além da água, o próximo da fila com certeza é o Banrisul, que é o nosso Banco do Estado, que oferece crédito barato para a população, principalmente a de baixa renda, que não tem acesso aos bancos. É o banco que no nosso estado faz a inclusão bancária, faz o socorro aos municípios e pequenos produtores do estado em momentos de crise. É o instrumento de controle por parte do governo, do estado, da política econômica, para organizar como é que os bancos atuam na sociedade. É o banco que está presente em quase um terço
do estado do Rio Grande do Sul, quase um terço das agências bancárias do estado são do Banrisul, sendo que em 117 dos municípios do nosso estado, é o único banco que atende. Vai nos pequenos municípios onde os grandes bancos não querem chegar. E o Banrisul, ele é a galinha dos ovos de ouro do nosso estado. Ele nos rende aí um balanço que gira em torno de R$ 1 bilhão por ano. Ou seja, ainda, além de tudo, é fonte de recursos. E o estado também, o governo, melhor dizendo, junto à Assembleia Legislativa, está propondo que a Procergs também entre nessa fila da privatização, que é a nossa empresa de banco de dados. Estamos fazendo toda uma discussão aí hoje em dia sobre a segurança das informações. Soubemos ontem de milhares de vazamentos de Facebook, LinkedIn, de dados das pessoas. Ora, a Procergs é onde estão os dados de todos os cidadãos do Rio Grande do Sul. E são essas 3 empresas que estão em alça de mira para serem privatizadas, e para isso eles querem aprovar a PEC 280. E o mais grave de tudo isso, talvez, seja as mentiras do governador Eduardo Leite, pois em sua campanha eleitoral, ele falava categoricamente que Corsã e Banrisul, em meu governo, continuarão públicos. Ora, estelionato eleitoral é o nome disso. Pois, se o governador prometeu que não faria, por que está trazendo agora, desta forma, através da retirada do plebiscito? E aqui eu insisto na importância de falarmos da questão do plebiscito público. Por que não querem fazer plebiscito se pretendem vender alguma dessas empresas? O que o governo tem a esconder? Eles consideram o quê? Que o povo não tem condições de decidir sobre as suas empresas públicas? É tudo muito estranho, tudo muito nebuloso, e nós precisamos estar presentes nessa discussão, precisamos defender essa conquista histórica da nossa democracia, que é a cláusula pétrea da Constituição, que exige um plebiscito público para que a população gaúcha decida se quer que seja vendida ou não uma empresa dessas, qualquer uma delas. E se o governo quer dar, se o governador quer dar um cavalinho de pau, né, no que disse, no que afirmava na sua campanha eleitoral, bom, faça o plebiscito então. E aí a população vai poder decidir se isso é o desejo mesmo da população ou não. Pois o governador, se mantiver essa proposta, se ela for aprovada na Assembleia Legislativa e, de fato, contradizer a sua palavra nas eleições, Eduardo Leite corre o risco de estar caindo na lata do lixo da história, né? Junto com o Bolsonaro, aliás, saindo talvez desse processo todo com a pecha de mentiroso e de covarde. Portanto, pessoal, é disso que eu queria falar aqui um pouco com vocês hoje, falar da importância de todas e todos participarem das mobilizações que o sindicato tem chamado via redes sociais e, enfim, nas redes sociais, que é onde nós podemos nos movimentar agora na pandemia, né? Compartilhando materiais, participando da nossa petição pública, inclusive, eu vou pedir para o André colocar o link depois da petição do Dialoga, que o sindicato está fazendo para dialogar com os deputados a respeito dessa PEC 280. Nós precisamos tentar convencer os deputados que ainda esse mês pretendem votá-la na Assembleia Legislativa, a votarem contra e não deixarem esse crime contra a democracia acontecer, que é a derrubada do plebiscito da Constituição. E, mais uma vez, eu repito, se querem fazer a discussão sobre a privatização dessas empresas públicas, Banrisul, Corsã, Procergs, façam um plebiscito, dialoguem com a população, o governo vai dar as suas razões do porquê acha que isso deve ser feito, mas teremos a oportunidade de fazer esse debate com clareza e, com certeza, o sindicato estará lá fazendo um bom debate e defendendo que essas empresas precisam continuar públicas. E muito obrigado pelo espaço e tenham um excelente restante de live sobre a questão da violência organizacional, que é um tema fundamental de ser debatido o tempo todo, né, pela nossa categoria bancária, tão sofrida em relação ao dia a dia do trabalho, à saúde psíquica, enfim, a violência organizacional tem que ser debatido diuturnamente para nós sabermos nos defender dela. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Luciano. Muito obrigado, então. Até a próxima. Obrigada, Luciano. Tchau. Pois é. Enquanto o Luciano falava, um filme veio na minha memória, André. Um filme lá dos anos 90,
quando a gente já passou por a experiência de privatização de banco público, por sucateamento do serviço público, e que a gente conheceu a década de 90 e ela ficou conhecida depois como a década da perversidade. Perversidade nada mais é do que violência, do que uma face da violência, uma expressão da violência, né? Hoje eu estava relendo uns textos aqui do Farias e eu vi que característica da violência dentro da sociedade que a gente vive é que ela é estrutural e discursiva. O que quer dizer? Para a sociedade funcionar do jeito que está pensada, precisa da violência, né? Porque é pela violência que tu oprime, né? E que tu mantém na linha, né? Os dominados, né? No caso, todos nós aqui, né? Passamos por violências cotidianamente, né? E muitas delas naturalizadas, banalizadas, normatizadas. E eu acho que é isso que a nossa convidada vai trazer um pouco aqui, né? É verdade, José. Acho que é bem importante essa tua resgate, né? E é justamente isso que a gente vai hoje, dando continuidade à live, primeiro papo de bancário que a gente fez 15 dias atrás, que é usar esse ano inteiro para a gente tentar compreender que fenômeno é esse que é a violência organizacional. Por que uma violência pode ser entendida como organizacional, ou por que não? E o que isso tem a ver com os trabalhadores e especialmente com os bancários? Então vamos chamar aqui a nossa primeira convidada, a Julise. Bem-vinda, Julise. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, André. Boa tarde, Jacéia. Boa tarde, pessoal dos sindicatos bancários, que eu estou reconhecendo aqui pelo nome da época do gás. Muito bom estar aqui com vocês de novo, sendo convidada para falar de um assunto tão importante, né? E que, para mim, o local mais bonito para vir falar é aqui com vocês, porque foi justamente no Departamento de Saúde que eu pude me aproximar dessa reflexão que é tão importante, né? Muito bem-vinda, Julise. Obrigada. Estamos com saudade das nossas conversas no Departamento de Saúde, das nossas tardes de seminários, das nossas reuniões, tu sempre com as tuas ponderações muito preparadas, né, muito elaboradas. Eu acho que hoje a gente vai ter uma boa conversa aqui. Com certeza, sinto muita falta daquele tempo e sempre gosto de marcar a importância dele na minha vida, né? Então, quem sabe que a gente começa, pessoal. Julise, apresenta para nós essa ideia. O que é uma violência organizacional? Bom, então, iniciando, né, acho que a gente está um pouco mais familiarizado com uma violência que é interpessoal, que a gente reconhece de uma forma mais fácil, que é entre dois trabalhadores ou entre um trabalhador e um superior hierárquico. E quando a gente fala em violência organizacional, a gente tem que extrapolar um pouco essa visão que busca culpabilizar um agressor para pensar de que maneira e em que medida as próprias práticas de gestão, as próprias políticas que estão institucionalizadas na empresa, na organização, no banco, elas promovem adoecimento, elas promovem sofrimento e elas promovem rupturas de coletivos, né? Então, a gente busca ter um olhar que justamente deixa de pensar uma forma de punir alguém que agride, para pensar o que as práticas de gestão estão agredindo, por que os coletivos não conseguem se formar nesse ambiente, por que está tão difícil deixar de se vincular a valores individualistas, a valores que só visam o lucro, o desempenho, né? Quer perguntar, Jacé? É direto? Pois é, eu tô gostando. A gente tinha combinado que quando estava fluindo bem, não interromper, para deixar desenvolver toda a ideia. E eu gosto tanto de te ouvir falar, Julise, que eu fico assim, bebendo cada palavrinha que tu diz, né? Porque eu acho que tu tem... Se deixar, eu sigo falando, Jacéia. Se tu quiser, vocês vão ter que me interromper, porque tu sabe que esse assunto eu gosto. Sim, eu já te assisti falando, o teu trabalho de conclusão de curso também foi sobre isso, né? Então, eu sei que tu está bem acostumada. Mas
Vamos trazendo para a vida real, assim, tu vai falando e a gente vai trazendo na vida real. Como é que acontece isso, né? Como é que as pessoas não percebem, né? E aí que a gente entra na questão discursiva, né? Das relações de trabalho, das relações de sociedade, né? Eu costumo dizer, e eu vou falar de uma coisa que talvez tu vai dizer assim, não, isso está fugindo do tema da violência organizacional no trabalho, mas tem coisa mais violenta do que chamar um trabalhador que se afasta de encostado? Né? É as questões do discurso violento, que muitas vezes tu reproduz sem ter uma crítica daquilo, né? Sem pensar no que tu está falando, né? Isso, eu acho que, inclusive, o nosso maior desafio e o que faz esse espaço aqui tão importante, essa discussão, esse tema que vocês escolheram, porque o mais desafiador que tem é essa identificação, justamente porque é uma violência que se dilui, é uma violência que não está voltada a uma pessoa, ela está endereçada ao coletivo, né? Então, aqui puxando um pouco mais para o concreto, pensando em situações que a gente pode trazer essa reflexão, até em outros momentos, já fiz essa reflexão com vocês, na inauguração do A Gente Se Cuida, e que o André também tem uma análise muito boa sobre das avaliações de desempenho 360, por exemplo, em que um trabalhador é colocado numa posição de avaliar o seu colega e que o desempenho do colega prejudica a carreira desse trabalhador. A gente pode trazer também para a fala do Luciano, né, que a questão da privatização, a violência organizacional, ela está muito sustentada por algo que está no tecido, impregnado em todo o tecido social, né, que são esses valores neoliberais. Eu gosto, vocês sabem, do Gulejar, que faz uma análise de como esses modos de gestão estão na nossa família, na medida em que a gente submete o tempo de uma criança, instrumentaliza ele para que ela aprenda o máximo de habilidades, para depois poder gerar lucro, conseguir um emprego que seja de sucesso, né? As escolas, a nossa própria relação com o nosso corpo, com o nosso tempo, o quanto nós temos que estar a toda hora produzindo. Então, para pensar a violência organizacional, não é possível pensar ela encerrada dentro de uma relação de trabalho. A gente tem que fazer esse link, essa conexão com isso que o Luciano trouxe, de essas questões de uma política neoliberal, de uma política que quer nos separar cada vez mais, individualizar cada vez mais e culpabilizar, né? Cada um por si. Se tu adoeceu, foi um problema seu, assim. A gente não consegue formular uma resposta coletiva, né? Até para a própria pandemia. Sabe, Juliana, exatamente. Na semana passada a gente iniciou essa discussão da violência organizacional e a gente remeteu ao que está acontecendo no país, para mostrar que organizações estão alastradas por toda a sociedade, que o Estado não deixa de ser uma forma de organização e que todas as mortes que estão acontecendo na pandemia, elas não são acidentais, elas são um projeto, elas são planejadas, elas têm por trás do que está acontecendo, não é o acaso, não é a mera fatalidade, é um projeto. Mas aí eu imagino que muitas pessoas que nos assistiram devem ter pensado assim, tá, mas porque todos nós, né, criados numa sociedade cristã, numa sociedade com valores morais bastante fortes, as pessoas são criadas entendendo que existe o bem e existe o mal, e que o bom é fazer o bem e o mal é fazer o mal. Então, a tendência, supostamente todas as pessoas se inclinam a pensar que ninguém faria o mal propositadamente, a tal ponto, então, que esse tipo de afirmações que a gente fez, por exemplo, na live passada, de que o que está acontecendo no Brasil com a pandemia é um projeto, soa para algumas pessoas como um discurso vazio. Não, é impossível que o que esteja acontecendo é um projeto, porque o que está acontecendo é muito mal, é muito ruim, tem muitas pessoas sofrendo com isso. Por que alguém pensaria em fazer o mal se poderia fazer o bem? E aí a pergunta que eu te coloco, pensando dentro do sistema organizacional de trabalho, para que serve a violência organizacional? Qual é a vantagem? Por que uma pessoa impõe na organização violência? Por que ela ganha com isso, né? André, para responder essa pergunta, eu acho que a gente tem que se afastar justamente dessa percepção que tu trouxe, como se fosse uma decisão, né? É algo que está muito... Eu gosto muito de articular com o texto da Arendt, da banalidade do mal, né?
do quanto a gente acaba se adequando e desdramatizando situações extremamente violentas. Então, deixa de ser um mal feito intencionalmente, porque eu quero machucar, e muitas vezes é inclusive por mecanismos de defesa ou por ter se perdido completamente a capacidade de pensar criticamente sobre isso, né? A violência organizacional, ela geralmente está voltada ao lucro. E geralmente não, acho que sempre, né? E a gente tem que pensar essa questão no sentido de que quando se toma essas medidas, elas estão tão naturalizadas que a gente não identifica. Então, por exemplo, se o bancário parar ao lado de um colega e olhar e falar, bah, mas é precarizador isso aqui de a gente ter que se avaliar, né? Provavelmente o outro bancário vai levar um susto. Como assim? Isso aqui não é precarização do trabalho. Porque a gente tem uma sociedade com tanto desemprego, com tanta informalidade. A gente vê, e inclusive essa veiculação de informações sobre como os outros estão sofrendo num estado completamente absurdo, faz com que a gente sinta que a nossa situação é privilegiada pelo fato de ter um emprego, pelo fato de ainda não ter adoecido. E a gente vai perdendo essa capacidade crítica de olhar a violência na sua sutileza, né? Exato. Eu continuo, assim, muito tua fã, Julisse. Quando tu fala ali de que a violência ela está no tecido social, né? Quer seja, então, tu vai encontrar violência nas relações familiares, tu vai encontrar na escola, tu vai encontrar no local de trabalho, tu vai encontrar na igreja relações violentas, né? Só que muitas vezes as pessoas não identificam como violência, né? Porque a violência ela se apresenta aquela direta, né? Que é o suicídio, um assassinato, um atropelamento, uma violência de trânsito, e tem que eu acho que a mais perversa, que é aquela violência cotidiana e dissimulada, né, que é subjetiva, que quando a gente pensa na violência, eu sempre imagino assim um iceberg, e que o que tu percebe é a pontinha do iceberg, o resto desse tecido social que está tomado pela violência está escondido. E por isso que quando tu fala ali, se for conversar com um colega, por que eu tenho que te avaliar? O colega vai se assustar. Por quê? Porque não se dá conta dessa violência, né? Não se dá conta dessa violência. Isso, e muitas vezes até a própria empresa veicula outros valores, né? Tu entra num banco e vê ali que tem uma plaquinha dizendo que se valoriza o trabalho em equipe, que se valoriza a cooperação, que essa empresa foca nas pessoas. E no concreto da relação, o que impera são valores individualistas, é a concorrência entre empregados, a exposição máxima, né? A exploração da energia daquele trabalhador. Tá certo. Tu viu o comentário que a Francine colocou ali? Eu acho que tem a ver com o que a gente está conversando bem aqui, né? Essa questão discursiva é muito forte, como, por exemplo, o INSS usando o termo pente fino para revisar benefícios, já partindo do princípio de que poucos serão mantidos, ou seja, há muitos fraudadores, né? Isso. Essa questão dos termos, assim, acho que tem que ser analisada quando se estuda violência organizacional, né? Até na questão da banalização do mal se viu muito isso, o que os slogans trazem, o que esses termos trazem, né? A gente conversa às vezes sobre a questão do uso do termo colaborador, que tem está todo impregnado dessa intenção de pulverizar uma relação de exploração, né? Agora, isso também é uma questão interessante, né, Julissa, que eu acho que a gente também, impregnado por essa ideia de que a violência ela é meramente intencional de pessoa a pessoa, a gente acaba também, por pior que seja isso que eu vou dizer, mas isso infelizmente é assim, todas as pessoas submetidas a uma determinada organização que ela é violenta, essas pessoas, elas não são só vítimas dessa violência, mas elas também se tornam agentes dessa violência, elas acabam reproduzindo, mesmo que não intencionalmente, elas acabam reproduzindo essa violência, ou seja, em que todo mundo, mais cedo ou mais tarde, se torna conivente com esse processo, né?
Não sei se tu pensa assim também. Tua fala, André, me lembrou de um episódio quando eu acho que cabe contar aqui. Quando eu estava fazendo mestrado, eu fiz mestrado no serviço social. Eu era a única que era da educação física fazendo no serviço social mestrado. E eu lembro que todo mundo se apresentando, né, na primeira aula lá, e eu saio com a besteira de dizer que, para mim, a minha imagem do serviço social, das assistentes sociais, que eram pessoas que negavam direitos, né? Claro que todas ficaram, era uma grande maioria mulheres, ficaram chocadas, né, com a minha fala. Eu disse, mas a minha fala parte da minha experiência com o INSS, onde as assistentes sociais era, na época, uma repetição de não pode, não dá, não tem, não é teu direito, enfim. Então, essa era a minha experiência. E aí uma das colegas disse assim, eu quero falar, porque eu entendo a Jacéia. Quando eu comecei a trabalhar no São Pedro, como assistente social, lá nos anos 80, eu acho, ela era mais velha que eu, ela chegou no primeiro dia de trabalho e disse assim, vou te apresentar teu local de trabalho. Tu tem muita sorte, porque tu vai ficar na Menina dos Olhos do São Pedro. Quando ela olhou a Menina dos Olhos, era um pavilhão cheio de camas, com bandeirinha de São João, lá, aquele monte de camas, e ela achou aquilo horrível, horroroso. Como é que isso aqui é Menina dos Olhos? Assim, um monte de pacientes jogados aqui, né? E passou um ano, ela foi receber uma nova assistente social que ia trabalhar lá, e ela se pegou dizendo, olha só, tu tem sorte que tu vai trabalhar na Menina dos Olhos do São Pedro. Para ver que como essa violência das organizações, elas têm um poder de se firmar na gente, e a gente reproduzir, né? A gente reproduzir essas violências. Isso, e não só deixar acontecer, né, não se posicionar de maneira a parar essa violência, mas isso que vocês estão trazendo, a gente acaba se tornando o agressor também, né? E isso tem tudo a ver com uma impossibilidade de, no meio de tanta pressão, no meio de tanto medo, tu conseguir olhar para o teu sofrimento. Porque quando um trabalhador adoece, muitas vezes os outros trabalhadores, é muito mais fácil para os outros trabalhadores, em termos de recursos psíquicos, inclusive, selar essa situação no individual, naquele caso em concreto, por uma falha dessa pessoa, por uma fraqueza, por algo biológico dessa pessoa. Porque olhar essa doença vai ser necessariamente se ver na mesma situação, né, que adoeceu essa pessoa. E será que daqui 10 anos eu não estarei aqui? Será que 10 anos eu não serei essa pessoa? Então, para não olhar para o sofrimento porque tu pode estar sofrendo sem adoecer, né? Eu acho que isso é muito importante a gente marcar. O adoecimento, ele é uma expressão desse sofrimento. Tu pode estar numa situação de sofrimento que tu não consegue nem olhar, e quando alguém adoece, o coletivo acaba se defendendo, excluindo essa pessoa para não parar, para seguir nesses valores de vamos continuar produzindo aqui, vamos continuar tocando, né? E até tem aqui um exemplo, né, que a Miriam Porto, ela traz aqui um relato dela, que provavelmente é o relato de muitas das pessoas que estão passando por aqui, e ela diz, né, sofri 2 anos de violência organizacional, 2 anos, antes de 3 anos de licença médica em função dessa violência. Essa história dela, provavelmente, se a gente fosse fazer uma enquete aqui, não seria só dela, seria a história de muitas pessoas, e isso que tu falou, acho muito interessante, né, Julise, que a pessoa, as que estão em volta, elas são vítimas dessa violência organizacional, porque a violência organizacional não tem como atingir ela atinge todos, mesmo o superior, mesmo o gerente, ela atinge todos são vítimas, mas todos também são coniventes, de alguma forma, direta ou indiretamente, com essa violência, e o mais perverso é isso. No momento que alguém adoece, ou que alguém está sofrendo, as soluções organizacionais oferecidas pela organização para que tu não seja o próximo, são justamente, então, tu viu o que aconteceu com a fulana, por exemplo, talvez a Miriam aqui deve ter ouvido coisas horríveis em função do adoecimento dela. Tu viu o que aconteceu com a fulana? Pois é, isso porque ela não quis fazer isso, ou porque ela não agiu assim, ou seja, porque ela não atingiu
o patamar esperado pela organização. E aí as pessoas acabam acreditando naquilo. Então a fulana foi demitida, ou a fulana adoeceu, porque ela não era boa o suficiente a partir dos critérios da própria organização do que é boa. Então eu vou me dedicar para ser melhor do que ela, para que não aconteça com ela o que está acontecendo comigo. Mas, inevitavelmente, esse processo se retroalimenta, né? E, André, esse movimento ele é muito perverso, né? Tanto por ter essa repercussão na saúde do trabalhador, mas também na saúde do coletivo, assim, porque para além de um adoecimento psicofisiológico, outra grande repercussão da violência organizacional é, como eu falei no início, essa quebra do coletivo, né? Essa mutilação das possibilidades de dar a mão e vamos enfrentar isso junto, porque os trabalhadores acabam capturados por esse discurso. Sim, é bem isso mesmo. Essa é uma realidade que a gente se depara, né? Quem trabalha com saúde do trabalhador, de ver o quanto tu tem dificuldade, a maior parte das pessoas, de se colocar no lugar do outro, daquele que adoece, né? E aí, eu que estou há 26 anos trabalhando na saúde do trabalhador, o que eu mais ouvi em todo esse período é atender pessoas que dizem assim, primeiro, que você tem uma culpa enorme por adoecer, se sentem enormemente culpados porque adoeceu. Uhum. Segundo, se sentem, ao retornar para o banco, para os trabalhos, extremamente discriminados, passam a ser as laranjas podres, né? Ninguém chega perto porque aquilo ali é um mau exemplo, né? E isso é verdade, né? Eu sempre trago muito para a vida real, assim, é da minha natureza conversar bastante. Eu lembro uma vez que o Dudu ficou doente, isso é uma conversa, é um papo, né? Então a gente pode contar essas coisas. O Dudu ficou doente, com uma crise de garganta, e ficou assim uma semana sem ir na aula. E aí ele estava muito nervoso para voltar para a aula, muito nervoso dentro do carro. E aí eu disse, mas por que está nervoso? Porque os meus colegas vão me zoar, vão pegar no meu pé. Mas por quê? Ele disse, quando os teus bancários voltam para o trabalho, eles não são assediados? Na escola também é assim. Se eu fiquei doente, eu sou vagabundo. Quer dizer, é uma questão que começa, como a gente falou, na escola, né? Começa lá no iniciozinho, né? O bichinho doente, os outros todos bicam em cima, né? Sim, é exatamente isso que a gente estava conversando, né? O quanto extrapola as relações de trabalho, o quanto a gente parece que já está formado para quando chegar na nossa relação de trabalho já ter isso muito, muito banalizado na nossa vida, né? E aí eu acho que vem o nosso desafio de trabalhar a pílula do Matrix, né, André? Vamos sair desse mundo de violência e olhar o mundo com mais solidariedade, com mais atenção aos outros, né? Vamos acordar, né? Como é que a gente faz isso? Eu acho que esse é o grande desafio nosso, né? Eu acho que isso que tu está trazendo, né? Também tem aqui um comentário interessante do Flávio, contando a vida real dos bancários, mas que não são só dos bancários, né? E de todas as organizações que estão organizadas da forma que estão, né? As nossas, né? Pode ser um banco, pode ser uma padaria. Alguns gestores das organizações seguem uma linha de que é necessário exigir o máximo desempenho de forma inescrupulosa, independentemente da situação individual de cada empregado. E eu até diria mais, né, Flávio? É mais do que exigir independentemente da situação. Não, se exige justamente por causa disso, porque tu não pode ter uma situação individual. Tu não pode haver uma individualidade no trabalho. Eu tenho que fazer com que todas as pessoas sejam massificadas, a que todas elas deem a última gota do sangue para isso, né? E aqui o último comentário que eu queria ler ainda é o do Rodrigo, que eu acho bem interessante, né? Alguém disse: na vida a gente decide ou ela decide por nós. Infelizmente, na nossa categoria, essa decisão de tomar isso que a Jacéia está falando, né? Tomar a pílula vermelha do Matrix, tomar as rédeas da própria vida, né? Normalmente vem somente após o adoecimento do bancário, que a partir daí é tratado como a laranja podre. Só que aí que está a grande questão, né? Olha como é perversa a situação. Quando a pessoa está bem, quando a pessoa está íntegra e ela está com força,
mesmo que ela esteja sofrendo, e que ela esteja enfraquecendo, e que ela esteja num processo de adoecimento, ela pensa, não, mas eu ainda tenho força, eu vou dar mais um gás, vou dar mais um gás, vou dar mais um gás. E nessa tentativa de que a pessoa reconhece, eu ainda tenho força para sobreviver, ela vai consumindo a saúde, até chegar a um determinado ponto em que ela diz, não tenho mais força para sobreviver. E aí, nesse momento que ela não tem mais força para sobreviver, que ela acaba adoecendo, ela acaba já não tendo mais nenhum tipo de resistência, né? Então, como seria importante, eu acho que todo esse ano que a gente quer discutir aqui com a violência organizacional é justamente isso. É uma pergunta, né? Como que a gente faz para os trabalhadores, e no caso específico aqui da categoria bancária, usar a força que tem, não para consumir a própria vida, mas usar a força que tem para não perder a vida. Usar a força que tem para garantir a sua vida, para garantir a sua saúde, e não usar a força para esgotar ela. Não sei, Jacé, o que tu acha disso, dessa proposição? É o nosso desafio, André, é o desafio do sindicato, é o desafio do Secuida, é o desafio de toda o cidadão, de todo o trabalhador comprometido com a sua classe social, né? No caso, comprometido com os trabalhadores. Esse é o nosso desafio, mudar o mundo, né? Como? Isso ou nada, né? É isso ou nada. Eu continuo assim, lembrando muito, Julise, da tua fala no nosso último, no lançamento de Secuida, né? E isso é uma coisa que sempre me incomoda e eu tento achar uma explicação. Como pôde, né? Ana Arendt, lá no livro dela do Eichmann em Jerusalém, como pôde, né? Uma sociedade inteira fechar os olhos para aquela quantidade de mortes que estava acontecendo, para aquela violência toda que estava acontecendo, né? E eu acho que, de certa forma, a gente está tendo as respostas hoje. Como pode a sociedade estar fechando os olhos para 354 mil vidas perdidas e que não precisavam ter sido perdidas, né? O que acontece? Qual é o fenômeno? Me diz aí, a psicologia tem uma explicação para isso? É uma pergunta difícil, né, Jacé? Mas acho que esse exemplo da pandemia, para mim também, muitas vezes, me remete àquele texto, me remete a essa apresentação, a essa reflexão que a gente construiu. E tem muito daquilo que nós estávamos falando, de invisibilizar a dor, né? Talvez para muitos de nós seja muito pesado a todo momento lembrar que está morrendo uma pessoa quase a cada 10 minutos, enfim, não sei a porcentagem, mas é uma porcentagem absurda, é uma porcentagem que talvez nós não tenhamos nem recursos emocionais para ficar pensando no risco de vida e na quantidade de famílias que estão velando as suas pessoas, os seus entes queridos. Não estão velando, né? Não estão velando. Exato. Já é uma outra violência, né? Dentro da violência é Isso, e é o que acontece no trabalho, quando se invisibiliza a violência. Então, é muito o agente se adaptar, e também não é só o agente se adaptar, é muito a ver também com políticas que naturalizam isso. A gente estava falando dos discursos, das retóricas, e também um certo seguir burocrático, um certo salve-se quem puder, né? Eu acho que a gente não consegue dar uma resposta coletiva para essa pandemia, botando a régua lá em cima de pessoas que levam essa doença a sério e querem enfrentar a Covid. A gente está um pouco sozinho nas orientações, tanto que a gente, quando conversa, fica testando o outro, que máscara tu tá usando, mas tu iria no dentista, tu não iria no dentista, porque a gente está inseguro, a gente está muito sozinho, né? E volto para a fala do Luciano, dessas políticas neoliberais de privatização, tem tudo a ver com isso, né? Está tudo conectado e a gente precisa entender esse sistema como um todo, né? Essa dificuldade de, enquanto coletivo, a gente dizer, a gente vai responder dessa maneira até solucionar. Tem uma questão aqui, pessoal, queria só convidar todo mundo que o Raul colocou, né? Tem 43 pessoas, agora 45 assistindo a live e só 19 curtidas. Isso é bem legal, pessoal. Todo mundo que estiver assistindo, deixa o like na live, porque isso ajuda que ela chegue a mais pessoas. A gente está aqui, para isso, para fazer isso chegar em mais pessoas.
Então aproveita, curte a live, se inscreve no canal também, porque tem muita gente aí que assiste e não está inscrita no canal. A gente viu ali que quase 1/3 das pessoas que assistem não estão inscritas para receber. A gente não faz só as lives, a gente está fazendo outros materiais e a gente quer fazer, já que a gente está nesse momento de pandemia, que a gente não consegue estar se reunindo presencialmente, que a gente consiga criar modos, né, de a gente estar junto para resolver esse problema que a Joséia colocou, né? Para a gente entender a nossa realidade. Porque assim, pessoal, acho que isso é uma questão bem importante. Não sei se caiu a ficha para todo mundo, mas a gente está chegando, enquanto humanidade, no limite. A gente está chegando no limite. E a gente vê uma coisa impressionante. Já faz 1 ano que a gente está nessa situação da pandemia. Há 1 ano. E há 1 ano atrás, a gente se apavorava com os 10 mil mortos da Itália. A gente se chocava com aquilo. E a gente, meu Deus, que coisa horrível. Tem 10 mil pessoas que morreram na Itália. E a gente ficava chocado. Hoje, morre 4 mil brasileiros, não é italianos, é brasileiros, vizinhos nossos, por dia no Brasil. Morreram 350 mil pessoas, 354 mil pessoas. E a gente, pessoal, a gente se adaptou a isso. Hoje morreu 1.800, olha só, diminuiu, né? Anteontem estava 4 mil, agora já melhorou, tá bem, tá para 1.800. Vamos abrir as escolas, então, pessoal? Ou seja, a gente constata uma coisa muito séria da natureza, com todas as aspas, humana, que a gente se adapta a qualquer coisa, inclusive as piores coisas, as piores atrocidades, né? Como a gente está naturalizando a pandemia. Então, as coisas podem ficar, se está ruim, as coisas ainda, lamentavelmente, podem ficar pior. E não é uma obra divina, bem pelo contrário, o oposto de uma obra divina. Não é uma obra do acaso, é obra de seres humanos como nós. Então, entre seres humanos, o que há é política, né? André, o que tu acha da gente chamar o Gilberley para continuar a conversa com a Julise aqui? Acho que é um bom momento. Vamos chamar ele? Chamar então aqui. Então, bem-vindo, Gilberley. Não sei se eu preciso apresentar o Gilberley, porque o Gilberley, ele é uma liderança histórica dos bancários, não só Porto Alegre, nem Rio Grande do Sul, do Brasil, né? É uma pessoa com quem que eu respeito muito, e todas as horas difíceis do meu trabalho tem sido o meu consultor nesses 26 anos. Tu sabe disso, né? Quando tem uma crise, um problema, converso com o Gilberley, e a gente foi presidente 2 gestão do sindicato, e foi um período muito, muito bom de fazer a saúde do trabalhador lá dentro, né? Mas, Juba, a gente te trouxe aqui para conversar exatamente sobre o que a Julise está trazendo aqui, né? O quanto de violência permeia o trabalho dos bancários, mas que também permeia a sociedade toda nossa, né? E quando a gente ouviu o Luciano falando, para mim tem um link direto com saúde do trabalhador a questão da privatização. Talvez porque esse seja também um trauma na minha vida, quando eu via aquele sindicato cheio de pessoas adoecidas do Meridional, em desespero pela privatização e pela demissão que estava chegando, né? Seja bem-vindo, então, Juba. Obrigado, boa noite, Jacéia, boa noite, André, boa noite a Julise. Dizer que é recíproca a admiração, porque eu sempre tenho orgulho de contar que o nosso sindicato foi pioneiro em tratar da saúde do trabalhador, não com uma visão assistencial, né? Eu lembro quando eu fui para o sindicato, né? Saúde no sindicato era um departamento odontológico, era convênios médicos, né? E eu acho que essa transformação, né, de buscar reflexões sobre o que é, de fato, tratar da saúde da classe trabalhadora, isso foi muito importante, a gente foi pioneiro, serviu como referência para o restante do movimento sindical, não só aqui no Estado, né? Não é por nada aí que o Mauro hoje é o nosso secretário de saúde da nossa Confederação Nacional, tem muito a ver com esse trabalho. E a Jacéia tem muito a ver, né, com a construção disso,
Então, é muito recíproco, né? E por isso, quando estive à frente do sindicato, nunca hesitei em apoiar totalmente, né, o Departamento de Saúde pelo reconhecimento deste importante trabalho. E esse tema da violência é um tema de extrema importância, né? E é sempre atual, na verdade, né? E se tu pegar essa abordagem aí das privatizações, e a gente viu isso na pele, né, com a privatização do Meridional lá em 97, e não só o ato da privatização, mas o próprio processo de preparação da privatização do banco, que já significou, inclusive, algumas levas de milhares de demissões, né? Eu vi um comentário de alguém que nos assiste aqui dizendo se demitir por telefone não era uma violência. Eu acho que o ato da demissão por si só ele já é uma violência, né? É como matar alguém, né? Tu pode matar de uma forma que a pessoa não sofra muito ou com requintes de crueldade. Então, a demissão por telefone é uma morte com requintes de crueldade, se a gente for traduzir para a violência física, que é aquela que as pessoas estão mais acostumadas, né, a debater e a reconhecê-la, inclusive, porque talvez é o que essa forma de organização social nos permite. Então, sem dúvida, a privatização, a perda do emprego, né, eu acho que o debate, inclusive, da violência organizacional, eu estava aqui, né, assistindo a contribuição da Julise, né, e eu estava pensando, quer dizer, a ameaça, a simples ameaça, né, de demissão, né, seja na exigência de uma meta ali, assediando que tu tem que cumprir aquela meta, senão tu pode perder o teu emprego. Quer dizer, qual será a diferença disso para tu sofrer um sequestro relâmpago e com uma arma na cabeça ter que ir num caixa eletrônico e sacar dinheiro para quem está, né, cometendo aquela violência contra ti? Quer dizer, eu acho que é uma violência quase comparável com isso, né? Porque o que significa uma demissão para um trabalhador que sabe que depende daquilo ali para o seu sustento, para o sustento da família, quer dizer, é algo que não tem como a gente dimensionar, e só quem passa por isso, com certeza, é que sabe, né, a dor desta violência que é fruto, né, de uma cultura da própria organização. Então, eu creio que a privatização está muito bem, né, os banrisulenses estarem se organizando, denunciando o governo Leite, porque ela é, assim, né, uma violência sem limites, porque ela não é uma violência cometida individualmente contra o trabalhador. Aí é assim, ela é uma violência coletiva, porque vão estar todos eles submetidos no mesmo momento, né, àquele ato, né, aquele método, né, de pressão sobre as pessoas. Ainda vão estar muitos disputando a consciência, tentando iludi-los de que pode ser algo melhor, mas quem viveu, né, com certeza sabe o que isso significa. Então, é uma violência, né, e é uma violência como todas as violências subjetivas, sutis, né, de uma sociedade que tem na violência como um instrumento para atingir os seus objetivos, né? Porque a gente nasce, vive e morre, né, em organizações e trabalha, evidentemente, então, para organizações. Quer dizer, então, a violência ela é um instrumento, quer dizer, é um instrumento, a Julise falou, né, sobre que geralmente ela está a serviço do lucro, né? E é isso, né? Porque nós vivemos num sistema, né, que a sociedade se organiza, que a economia se organiza, né, que tem por objetivo o lucro acima de qualquer coisa, né? E não é por nada que a gente vê, por exemplo, um prefeito recém-eleito, como o prefeito da nossa cidade, dando declaração de que a gente deve doar a vida pela economia, porque é assim que os capitalistas pensam mesmo. Então, eles não têm nem pudor, né, em fazer essa afirmação. Quer dizer, no fundo é isso, quer dizer, as milhares de mortes que estão acontecendo agora na pandemia, quer dizer, para eles, se fosse o dobro, mas a economia tivesse melhor, estava valendo a pena, né? Então, quer dizer, essa violência é a mesma de quando um Estado decreta guerra, né, a um Estado vizinho, vai lá, mata milhares ou milhões também por um objetivo econômico, né? A questão de que eu vou te interromper. Falar, eu falei que eu ia interromper. E, com certeza, tem que fazer. Tu está falando aí, revivendo, de certa forma, assim, o quão
o quão perverso significa jogar trabalhadores ou no não emprego ou num trabalho mais precário, né? E que isso interfere na saúde, interfere na vida. A gente viu lá durante a década de 90 centenas de suicídios na categoria dos bancários, né? E agora, né? A gente está vivendo uma nova era das privatizações, dos enxugamentos, né, da diminuição do tamanho do Estado. A gente está vendo nos bancos públicos passando a boiada, né? Passando a boiada, né? E aqui eu acho que fica um espaço também para a gente conversar com os bancários, de trazê-los para perto do sindicato, para fortalecer a defesa dos trabalhadores, né? Tá junto nessa trincheira de defesa do trabalho, de defesa da vida, defesa da saúde, né? Agora eu fiz o papo do sindicalista aqui, né? Mas eu me identifico muito, eu estou muitos anos ali, eu acho que a gente tem que aproveitar todos os espaços que a gente tem para falar e para juntar pessoas que querem, que tenham o mesmo objetivo, né? Sem dúvida, eu acho que, aliás, esse é o grande papel do sindicato, é disputar a consciência da categoria, porque os bancos fazem essa disputa, né? O sistema capitalista faz essa disputa, e enquanto eles pregam o individualismo, né, que a busca da felicidade, ela é algo individual, não pensa nos outros, pensa em ti, que só assim tu vai ser feliz. Nós temos que estar lá disputando que não, né? Que ninguém vai ser feliz sozinho, né? Nós só seremos felizes se o coletivo estiver feliz, né? Então, essa disputa de consciência ela é fundamental, né? Infelizmente, muitas vezes ela vem tarde demais, como comentou o Rodrigo, né? Só quando adoece, só quando é demitido, né? Eu também sempre conto uma história do meu gerente. Quando eu ingressei, era no Banco Sul Brasileiro. E o meu gerente administrativo, quando eu comecei a virar uma liderança sindical, a minha agência, na época, a agência matriz do Sul Brasileiro, depois Meridional, tinha 350 funcionários, né? Porque as agências eram assim, cheias de pessoas, né? O atendimento era humano, não era um atendimento por máquinas, né? O meu gerente, ele não me perseguia, mas ele andava sempre atrás de mim, né? Se eu estivesse fazendo uma reunião num setor, ele chegava logo e ele, né, se imbuía como banco ali, que o papel dele ali era representar o banco e tal, né? E depois os colegas contavam, anos depois, eu já no sindicato, que quando ele foi demitido, perto do tempo de se aposentar, ele comentou dizendo: quem diria, eu vou ter que subir a ladeira para procurar o Juberley, né? Quer dizer, infelizmente é isso, quer dizer, a consciência só vem quando, né, tu acaba sofrendo, tu, enquanto indivíduo, né, a consequência das diversas formas de violências, né, que as organizações têm para cumprirem com o seu objetivo de lucro a qualquer custo, né? Então, acho que esse é o papel. Não é uma maldade, Juba, não é uma maldade, não é as pessoas são más. Acho que a Julise tocou nesse ponto há pouco, dizendo de que isso é uma estratégia de autodefesa, né? Tu não querer ver o sofrimento, não querer ver o adoecimento, ou individualizar aquele sofrimento, aquele adoecimento, é uma forma de proteção, de autoproteção. Diz, comigo não vai acontecer isso, né? Só que não é bem assim, né? Antes de passar... Tá certo isso que eu falei, Julise? Com certeza, e acho que trazer isso, reiterar isso dessa força violenta que tem a demissão, né, e que está amparada justamente por uma falta de possibilidade. O que a pessoa vai fazer? Vai ter que ir para outro emprego? Tem sempre essa ameaça e tem sempre isso rondando e isso pressionando, então acaba que o trabalhador continua atrás das metas, continua para frente, porque se ele juntar o colega que caiu, ele tem medo de cair junto, né? E acho que a gente tem que pensar ao contrário, a gente tem que fazer justamente esses movimentos que a gente faz aqui, de dar a mão junto, de
estamos aqui e acho que é muito bonito isso que o sindicato, que o Departamento de Saúde faz, porque não são todos os trabalhadores que têm um espaço como esse, né? Para quando algo acontecer, poder buscar, né? Eu tive a oportunidade de participar do GAS e desses movimentos, sendo estagiária de psicologia, mas à época também sendo uma trabalhadora. E eu me perguntava, às vezes, quando eu chegava na quarta-feira ali um pouco mais cansada, se dali 20 anos eu teria a Jaceia, eu teria o GAS, né? E talvez não. Então, por isso que, enquanto puder, sigam juntos, né? Sabe, Julissa, eu vou, antes de encerrar a tua participação aqui, vou passar uns comentários que tem muito a ver com isso que o Gilberley trouxe, principalmente desse gerente que no final da vida foi demitido, né? Tem um comentário aqui do Michel, que eu acho que vai um pouco de encontro a tua história, para ver como os processos da violência, eles produzem resultados distintos, né? O Michel fala, certa vez ajudei um colega que era vítima de assédio moral. E a gente está aqui, pessoal, isso é interessante, esse termo que o Michel trouxe, o assédio moral. Quando a gente está falando de violência organizacional, a gente quer ampliar o fenômeno do assédio moral. O assédio moral é o André assedia a Jaceia assedia o André. Então, se o André assedia a Jaceia, o problema é o André. O que a gente está querendo dizer, isso é verdade. O André é assediador, ele assediou a Jaceia. Mas o André foi contratado para estar naquela posição que ele está dentro da organização. Ele tem legitimidade, ele pode fazer aquilo. Esse poder não nasceu nos genes do André. Esse poder foi legitimado a ele pela organização. Então, o fato do André ser um assediador, mesmo que ele seja um assediador perverso, tem um foco da organização que permite que isso aconteça, ou se omite. Ah, não sabia, ninguém me disse, mas deveria saber, deveria se ocupar disso. Então, por isso que a gente disse, bom, nosso foco não é o assédio moral, o nosso foco é o que possibilita o assédio moral, que é a violência organizacional. Então, continuando a leitura do Michel, que era vítima de assédio moral, se salvou, anos depois foi promovido a um alto cargo. Então, numa conversa, ele me disse que aprendeu que cada um que salve a sua mãe. E olha só que interessante isso, e eu junto com o que o Gilberley falou. As organizações, elas fazem uma disputa ideológica. Quando um bancário entra no banco, ele não entra no banco só para trabalhar, ele entra no banco para aprender. A gente tem uma visão distorcida de que educação é a mesma coisa que ensino. Ensino, tu tem organizações direcionadas para o ensino, a escola, a creche, a universidade. Mas a educação tu faz no bar, tu faz no futebol, tu também pode ou não, eventualmente, fazer dentro da universidade, da escola, e tu faz educação dentro do trabalho. Então tem uma formação educativa, pedagógica, dentro do ambiente de trabalho que ensina. Não, a vida é que cada um salve a sua mãe. E eles aprendem isso, a gente acaba aprendendo isso. E como é importante, então, isso que o Gilberley trouxe, o papel do sindicato e dessas organizações contra-hegemônicas de disputar essa subjetividade, disputar essa educação. Essa pergunta que eu queria devolver para a Julise para a gente encerrar e seguir com o Gilberley. O que tu acha disso, Julise? Não, com certeza, André. Acho que o teu exemplo, ele ilustra muito bem, assim, aquilo que a gente estava conversando, de pensar o quanto o cenário daquela violência formou aqueles agressores, né? Educou eles para isso. E agora tu usando esse termo me remeteu a uma fala da Jaceia lá no início do estágio, em que ela falou que na seleção ali também tem o quanto a gente ser educado pelo sindicato, a gente poder abrir os olhos para isso, essa passagem, essa vivência, experienciar a luta dos trabalhadores. Então, com certeza, a gente tem que ter essa atenção para a subjetividade, para a captura de subjetividade e pensar estratégias técnicas de conseguir romper um pouco isso, rachar um pouquinho, para que talvez a gente não vai convencer completamente, mas a pessoa pense, pois é, mas eu não tinha pensado isso ainda, né? E que se possa cada vez mais fazer essa reflexão em espaços como esses. Tá certo, Julisse. Muito obrigada pela tua participação. É sempre rico te ouvir, sempre muito bom te ouvir, né? Além do conteúdo que tu traz de uma forma muito agradável, muito
fácil das pessoas compreenderem. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui é justamente tentar, né, com um passinho de formiga, ir ganhando, né, e ganhando a consciência de classe e trazendo as pessoas para um mundo de mais luz, né, de mais felicidade, por que não dizer? Obrigada, eu agradeço vocês, agradeço Jacé, André, Gilberley, Luciano, todo o pessoal do departamento aqui, a Sinara, o Zé, que eu não posso deixar de mencionar, a Fran. Sinto muita saudade de todos e agradeço sempre a experiência que tive com vocês e poder seguir aqui com vocês. Beijo, pessoal, boa noite. Tchau, Juíza. Boa noite. Tchau. E eu coloquei aqui também, Jacé, esse comentário do Carlos André, né, que ele assistiu um filme, já fica uma dica, de repente, para o Rodrigo, que a gente está fazendo toda sexta-feira, Fica a Dica. O Rodrigo é o nosso cinéfilo, né, passando filmes super interessantes. E aqui o André está sugerindo que viu esse filme, Tigre Branco, que tem a ver com a exploração do trabalho e consciência de que estamos nessa situação. E ele reconhece que é difícil. E é difícil porque tem mais um comentário aqui que casa muito com o que eu acho que o Gilberley vai falar a seguir, que é o comentário da Silvia Chaves, né? Que tudo está conectado. Isso é importante, né? Tudo tem relação, nada é por acaso, né? A ameaça de privatizar um banco público faz com que o bancário vá trabalhar pensando que o seu emprego está correndo risco. Isso acelera o adoecimento, como ela colocou, é verdade, mas isso também faz com que o trabalhador, quando ele é tirado as condições mínimas de ele ter uma vida razoavelmente digna, ele se comporte melhor, né? Bom, meu emprego está garantido, mas não é por muito tempo, então eu preciso mostrar serviço. E com certeza mostrar serviço não é ter medo de adoecer. Com certeza mostrar serviço não é se preocupar com os colegas de trabalho se estão adoecendo. Com certeza, e eu ouvi uma coisa muito interessante de uma vez de um bancário que disse assim, como essas premiações são perversas, né? E que a pessoa se deu conta no seguinte momento. Numa semana anterior, ela tinha ganhado uma premiação e tinha ficado super feliz com, ganhei o prêmio, sou bom, sou o máximo. Mas na próxima semana, que era um prêmio, né, uma coisa muito, era uma caneca, um balão, uma coisa assim que não tem nem valor material tem, é simplesmente, você fez mais do que o outro. Na outra semana, perdeu e se sentiu muito mal, envergonhada, como é que eu posso? Sou a pior pessoa do mundo. E aí ficou pensando, puxa, mas e como é que naquela semana que eu estava feliz os outros se sentiram? Será que não se sentiram que nem eu me senti? E isso vai destruindo qualquer possibilidade de sociabilidade, de solidariedade, né, Gilberley? Sem dúvida nenhuma, né? Na verdade, nós vivemos numa sociedade que ela é muito injusta, né? Uma sociedade que a gente sabe que não tem lugar ao sol para todos, né? Então, portanto, para ela se manter, se é um sistema que não beneficia a grande maioria, você tem que ter alguns instrumentos para dominar essa sociedade, né? Então, por isso que as organizações elas acabam todas sendo violentas, né? Por conta desse modelo de organização social. Quer dizer, o Estado ele é violento, né? No que diz respeito à violência física, qualquer coisa que ameace, né, o status quo dessa sociedade, a reação ela é muito violenta e a gente está acostumado a isso, né? Se a gente toma as ruas para protestar contra alguma coisa, né, que vai contra os interesses do poder econômico, a reação é violenta contra a gente, quer dizer, e as organizações, né, elas também se utilizam desse meio violento, isso aí, para explorar, para sugar ao máximo. E elas precisam, né, tornar isso de uma forma que não seja, né, retornar lá, por mais que muitos até tenham esse desejo, né, voltar lá à sociedade escravagista, quer dizer, que lá era isso, não tinha salário, amarrava no tronco, pegava o relho, né, e as pessoas trabalhavam, era dessa forma que elas iam produzir. Hoje, as formas, elas são mais sutis, né, não tão aparentes, mas não deixam de ser tão violentas como, né? E é isso, quer dizer, hoje tu tem que ter tentar mostrar, e é quando eu digo que faz a disputa ideológica, é isso, quer dizer, olha, não pensa no outro, pensa em ti, né? Tem que competir, quer dizer, o incentivo à competição já é, né, por si só algo violento, né? Quando diz, porque
A Julice falou muito bem, tu pode achar na portinha de uma empresa, e no nosso caso nos bancos, que o trabalho é colaborativo, que o trabalho em equipe, né? Os bancos utilizam muito isso na formação, o líder, a minha equipe vai ganhar, sabe? Mas são tudo, né, retórica, né? E porque no fundo é isso, é como sugar um pouco mais a mais-valia, né, de cada trabalhador. Então, tu tira o máximo, tu explora o máximo, né, que eu acho que é o exemplo da laranja, depois que o suco não tem mais suco, descarta, né? Acabamos sendo todos descartáveis, né? Então, é essa consciência que eu acho que a gente tem que disputar e mostrar para as pessoas que muitas vezes até elas podem ter que se submeter, né? Porque é isso, pega um bancário de um banco privado sem estabilidade, muitas vezes ele tem que aceitar ali o jogo, né? Mas se tu conseguir dialogar, né, e conseguir mostrar para ele o que aquilo ali significa, né, que o chefe dele, como bem falou o André, ele é um assediador, mas ele não está fazendo aquilo porque é da cabeça dele, né, não é porque ele nasceu assim ou foi educado dessa forma. Pode até ter sido, né, porque até às vezes se encaixam melhor nessas funções aqueles que já trazem, né, da sua educação formas de assediar melhor. Autoritárias, né? Exato, mas que aquilo é parte da organização, vem vindo de cima para baixo, que se for ver, é o chefe, o gerente assedia o chefe, o gerente é assediado pelo superintendente, o superintendente é assediado pelo diretor do banco, porque é isso, porque é parte da cultura, porque eles entendem que é assim, né, que tem que ser com o chicote, é só com o chicote que a gente consegue fazer esse povo, né, produzir aquilo que a gente quer dizer, que é além da capacidade humana. É só isso que serve. Nós temos que produzir além da nossa capacidade humana até adoecer. E me chamou muito a atenção, porque é algo que eu nunca tinha, talvez, parado para refletir, que a vítima não é só o que adoece, né? O adoece é o que adoeceu, e claro que é aquele que a gente acaba tratando e acaba vendo a gravidade, né, da violência de determinada organização, mas mesmo que não adoece, ele também é uma vítima. Né? Eu citei o exemplo do sequestro relâmpago, quer dizer, muitas vezes a vítima não adoece, né? Ou em pouco tempo ela consegue superar o seu trauma, mas ela não deixa de ser vítima, porque não morreu, porque não foi machucada, né? Ela é vítima de qualquer forma. Então, todos são vítimas, né? Todos os trabalhadores e trabalhadoras são vítimas da violência organizacional, não apenas os que adoecem. Né? Como estamos no nosso país, vocês fizeram muito bem essa comparação com a questão da pandemia, de uma violência deliberada de Estado, né, contra um conjunto de uma população, e por isso todo o debate de chamar o presidente de genocida, sim, porque ele é um genocida, porque ele está fazendo se utilizando de uma violência do Estado para eliminar, né, quase que a eliminação natural da vida, tipo, os fracos vão morrer, vai ficar os mais fortes, aqueles que o sistema precisam, né? É aqueles que produzem mais, né? Então, quer dizer, vocês fizeram bem essa comparação. Agora, todo o povo brasileiro é vítima, não é só os que são infectados ou os que morrem, né? Mas a gente acaba, muitas vezes, o nosso termômetro é o número de mortes, né? E que a gente vai perdendo também, eu acho que a Julice falou muito bem, vai perdendo essa capacidade de indignação, né? Porque pensa, chegou a morrer mais de 3 mil, bateu o recorde, aí morreu, hoje é só 1.000. Pensa, 1.000 é 4 Boeings que caíram no mesmo dia no país. Né? Quando cai um avião aí com 200 e poucas pessoas, quantos anos a gente fica falando e lamentando? Né? E aí, a gente, essa capacidade de adaptação do ser humano, sabe, é algo que a gente tem que não pode aceitar como normal, né? A gente tem que estar incentivando que as pessoas têm que ter essa capacidade de indignação. Então, a mesma indignação que nós queremos contra hoje a falta de uma política de enfrentamento à pandemia, nós queremos também que as pessoas se indignem dentro do banco contra essa violência deliberada da organização, né, que através do assédio moral e tantas outras formas... E parece Gilberley, parece que intensificou muito na pandemia, né? Porque os bancos estão se reorganizando e intensificou demais a pandemia. Esses dias eu recebi um áudio de um colega do Bradesco e ele gravou, né, o gestor falando assim, qual é o melhor lugar que vocês têm para estar hoje?
O melhor lugar que vocês têm para estar é aqui dentro do banco, porque aqui vocês estão protegidos. Aqui tem plano de saúde, que empresa que dá plano de saúde? Aí fico pensando, o que adianta ter plano de saúde se não tem UTI, se não tem hospital, né? Sem dúvida nenhuma, José. Isso que tu falou é porque, tem todo um debate tecnológico, né? A gente faz muito isso lá nas negociações coletivas com a FENABAN, porque o avanço tecnológico ele era para vir para melhorar a vida de todo mundo, né? Para melhorar a vida de quem trabalha, o trabalho ser mais prazeroso, né? Para quem utiliza o serviço, ser algo mais ágil, mais eficaz. Mas, infelizmente, é isso. Quer dizer, o sistema se apropria das novas tecnologias como uma forma de extrair mais, de ganhar mais lucro. E a pandemia acelerou, né, uma velocidade talvez nunca vista da digitalização dos bancos. Então, os bancos eles estão muito preocupados com isso. Está aumentando a concorrência por causa dessa digitalização, do avanço tecnológico. Quer dizer, não é mais só os grandes bancos, é as fintechs, chegando big techs, financeiras, cooperativas de crédito. E eles não estão. Quando eu digo que a preocupação deles não é a saúde, não é a vida, e nós, inclusive na federação, estamos colocando uma campanha na rua, né, a partir talvez ainda desta semana, uma campanha que vai envolver outdoors, rádio, redes sociais, onde a marca da campanha é Covid mata, proteção salva, não duvide. Né, que é tanto chamando os bancários, que também eles têm que se protegerem, porque muitas vezes, né, tu vê no local de trabalho as pessoas não utilizando corretamente os protocolos, só coloca a máscara na hora de ali atender um cliente e fica naquele ambiente fechado com os demais colegas, muitas vezes sem máscara. Estão chamando isso, mas também do conjunto da população, mas também tentando trabalhar essa questão do negacionismo que ainda existe em relação à pandemia, de pessoas que acham que não é isso tudo, né? Mas uma campanha que vai cobrar a responsabilidade dos bancos, porque se Covid mata e a proteção salva, significa que as metas abusivas matam, ou as metas durante a pandemia matam. A obrigação de um bancário ter que visitar um cliente durante a pandemia mata. O atendimento sem agendamento mata. E é isso que a gente quer colocar, inclusive, para o conjunto da sociedade, denunciar isso que os bancos estão fazendo, porque é isso aí. Mesmo durante a pandemia, eles estão mais preocupados com a reorganização deles e não perder terreno no mercado, mesmo que isso signifique mais algumas centenas ou, quem sabe, milhares de mortes. E a gente não pode perder a capacidade de indignação. Juba, para mim, é uma coisa que é muito triste, assim, que foge do sentido do meu trabalho. O sentido do meu trabalho, né, é fazer a proteção da saúde, né, ajudar a garantir o emprego, enfim. Mas, nas últimas semanas, eu tenho recebido muitos pedidos, principalmente mulheres jovens, que querem a intervenção do sindicato para fazer o desligamento delas dos bancos que não aguentam mais. É a situação... Mas agora, no meio da pandemia, e aí, tu vai fazer o quê? Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Não dá mais. É a minha vida ou o trabalho lá, é a minha vida. E eu acho que está tão difícil, sempre foi difícil o trabalho bancário, né? Mas atualmente eu acho que está tão complicado que tem pessoas optando por desemprego a entrar dentro daquele ambiente que virou um ambiente de tortura. E tu sabe, queria até para antes do Juberley comentar, quero trazer um comentário aqui do Casimiro, que é bem interessante, que o Juberley estava falando, por que é tão importante pensar a violência organizacional? Primeiro ponto a gente já trouxe aqui, que é desindividualizar, não é deixar de reconhecer que há participação dos indivíduos. Até antes de voltar para o comentário do Casimiro, vou colocar aqui o comentário da Roseclair, que especifica bem isso. Não é a gente ignorar que existe a individualidade, é que a Roseclair coloca muito bem. Tem o assediador que cumpre as ordens. Está organizado, assim, ele tem que fazer, o trabalho dele é pressionar, ele está fazendo isso. Mas tem também a individualidade do assediador que, além de cumprir as ordens, gosta. É bom ter o chicote na mão. Ele gosta do chicote, né? Então, claro que tem essa individualidade. Não está dizendo que todas as pessoas são anjos e a organização
faz as pessoas virarem más. Não. Agora, independentemente de se a pessoa é do bem ou ela é do mal, interessa que a responsabilidade última é da organização, por ter escolhido, nem que seja ter escolhido esse assediador. E aqui o Casimiro coloca o comentário que eu tinha trazido, que é a grande perversidade da violência organizacional, e é tão importante a gente começar a perceber o caráter organizacional da violência, e não só o caráter direto, é que na violência organizacional, ninguém suja as mãos de sangue sozinho. Tu não tem como dizer, foi o fulano que fez. Não foi o fulano. O fulano estava cumprindo as ordens. O fulano estava seguindo as métricas. O fulano tinha que bater as metas, por isso ele enganou o fulano. O fulano mudou o seguro de vida para o seguro de outra coisa, porque ele precisou ajudar não sei quem, ajudar a agência. Ou seja, vai se criando aqui, como diz o Casimiro, métricas, diretrizes que vão desresponsabilizando, vai dando uma sensação de desresponsabilização. A pessoa não se sente responsável por estar fazendo aquilo. A responsabilidade é sempre de um terceiro, de um quarto, de um quinto, né? Então isso eu acho uma coisa assim muito interessante da gente refletir, né? Como que essa estruturação torna mais fácil tu cometer a violência, tu cometer o assassinato e tu dizer assim, olha, estão morrendo 300 mil pessoas, 350 mil pessoas, olha, eu fiz o que eu pude, eu como presidente fiz minha parte, se o prefeito não fez a dele, se o governador não fez a dele, se o STF não fez a dele, o que eu posso fazer? Não é minha responsabilidade, é a responsabilidade do prefeito. O prefeito vai dizer, não é minha responsabilidade, é a responsabilidade do governador. E aí, assim, a grande questão é, as pessoas ficam se preocupando... Voltamos, André, voltamos lá no Eichmann. Exatamente. Isso é o nazismo. Voltamos no Eichmann. Eu só carimbava. Eu sou um funcionário público, eu só carimbava. Não, e exatamente... Contigo, assim, Juba. E o que eu acho interessante dessa relação, que o Eichmann, ele estava num sistema nazista. Nós estamos num sistema supostamente capitalista. Então, a gente começa a constatar que, talvez, na natureza estrutural do capitalismo, esteja a semente do fascismo, esteja a semente do nazismo. Não foi um acidente o nazismo. Ele talvez tenha sido uma consequência lógica da organização da sociedade, né? Sem dúvida, esse tema Pode falar, Gibelei. Esse tema é um tema que dá vontade, né, de falar primeiro, assim, esse tema de que às vezes a pessoa mesmo, né, e aí a gente tem que ver até por que é, porque dentro de todas as organizações que a gente nasce, vive e morre, né, a família também é uma organização, e a violência, quer dizer, além de um instrumento, ela é também uma questão cultural. Né? Então, hoje se debate, tem conseguido se avançar muito isso, né? Se pegar lá do como é que era lá no tempo da escravidão para agora, que a sociedade vai evoluindo e muito por isso, de pessoas que refletem, que discutem, que disputam consciência, a gente vai conseguindo, né? São passos pequenos diante da necessidade, mas que são muito importantes. Então, quer dizer, muitas vezes aquele violento também, ele é só uma consequência de uma violência que teve, sei lá, como criação. Tem muito debate da palmadinha, se vale ou não vale. Né? Antigamente era uma cultura, a forma de criar. Para criar corretamente um filho, tinha que ser batendo na criança. Né? Então, quer dizer, se a pessoa também foi criada com violência, a tendência é reproduzir. Quer dizer, violência gera violência. Né? Então, isso é uma questão fundamental. Segundo é essa questão, né, de que a gente fala e defende, evidentemente, a democracia, né, que a gente vive hoje nesses tempos, né, que nós hoje estamos vivendo, no presente. Né, mas é uma democracia limitada e a gente sabe disso. Né? A gente até, há muito tempo atrás, como militante de esquerda, dizia, é uma democracia da burguesia. Tu pode ir até onde não colocar o interesse deles em risco. Né? E é assim que funciona, quer dizer, tu pode ir para a rua protestar. Bom, mas se daqui a pouco forem milhões e estão colocando, por exemplo, um governo em xeque, bom, vai vir a repressão. Né? Então, eu digo, o fascismo, né, e o nazismo acabam sendo uma expressão desse modelo de organização social, né, quando eles acham que não dá para brincar de democracia. Né?
Então, até mesmo, quer dizer, pega aqui no Brasil, pega a experiência da América Latina que tivemos agora aí nos anos 2000, né? Bom, a democracia é tudo, a eleição direta, não, mas daqui a pouco estão começando a eleger esquerdistas na América Latina. Bom, aí tu vai lá e derruba, tu dá golpes, né? E isso foi o que vivemos agora nos últimos anos na América Latina, inclusive no Brasil. Pode ser um golpe militar ou tem outras formas, né, de tu golpear, como a gente viu aqui no nosso país. Então, quer dizer, o Estado por si só... Pode ser um impeachment, né? Como é que é? Pode ser um impeachment, né? Exatamente, tu inventa um golpe via judiciário, né? Porque é isso, as organizações, elas são democráticas até ali, desde que elas tenham compromisso com esse modelo de organização. Quer dizer, não tem a liberdade das pessoas, olha, não, acabou dessa forma que a gente se relaciona, a economia não dá, vamos mudar, né? Não tem mais, o Estado tem que encampar os meios de produção, né? Para poder ser de uma forma mais tranquila as relações e tal. Não tem, acabou a brincadeira, né? Acabou a brincadeira de democracia. Então, por isso que a gente sabe que nós temos que nos utilizar desses espaços democráticos, né? Mas para cada vez mais conscientizar as pessoas, porque senão elas também são facilmente manipuladas, né? Porque esse sistema tem vários meios para dominar, porque senão ele não dominava, né? Como eu falei anteriormente, um modelo que não beneficia a maioria, né, é bom, é como a máxima aquela da boiada só está atrás ali da cerca, porque não conhece a força, porque se ele empurrar, derruba, vai embora. E assim funciona, né, com a organização social. Quer dizer, então, tu tem que ter vários meios para dominar, né? E aí é isso, quer dizer, então o principal meio de dominação é manipular as pessoas. E tu manipula isso, não é por nada que hoje aí esse conservadorismo e a ultradireita tem atacado muito nessa questão da escola, né? Da escola sem partido. O que é? Não é porque as escolas têm partido, mas porque nós vivemos, pós-ditadura militar, né, umas gerações que avançaram a sua consciência crítica e que repassam isso. Quer dizer, os espaços de educação virou um espaço mais de debate, de apostar, né, no autocrescimento. Isso não está servindo mais para eles, o problema está aí, está na universidade, está lá na escola, os professores estão passando uma visão de partido, não é uma visão de partido, é uma visão de mundo, é uma visão de sociedade, e eles não aceitam isso, porque eles sabem que para dominar as pessoas não podem desenvolver o seu pensamento crítico, né? Porque se desenvolver o seu pensamento crítico, não vão aceitar, né, uma sociedade tão desigual, com tanta injustiça, com tanta exploração, sabe? Então é isso, quer dizer, cabe a nós que temos essa consciência fazer essa disputa, né? Disputar a consciência e a gente, isso é muito difícil, isso não tem jeito. Não, tem jeito. Pega lá como era, então, na época da escravidão, né? Outras tantas que também serviam aos mesmos objetivos, pega como o machismo, né? A gente tem conseguido avançar bastante. Ainda vivemos numa sociedade machista, né, que a mulher, agora na pandemia está provado, a mulher é que tem tido as piores consequências, né, inclusive com o teletrabalho, né, a exclusão pela raça, né, também cumpre os objetivos, né, de dominação dessa sociedade. Quer dizer, e a gente tem visto, né, as mulheres se organizando na luta, a gente tem visto os negros lutando, e é por isso que quem quer mudar o mundo tem que apoiar, acreditar, né, nessas mobilizações, porque isso tudo é que está fazendo a sociedade avançar. E quem sabe a gente consiga viver um dia numa sociedade mais justa, né? Não tem por que nós viver numa sociedade tão desigual. Acho que isso Estou falando das expressões da violência da mulher, na violência do racismo, do machismo. Esses são temas que a gente vai trazer ao longo desse ano. Na nossa programação está violência organizacional e a questão das mulheres, a questão do racismo, a questão cultural. Então, a gente vai ter uma programação sempre com convidados muito preparados, como tu e a Julise, mas com temáticas diferentes, né? Essas 3 primeiras lives a gente programou fazer uma imersão no termo violência organizacional e depois ir segmentando cada uma dessas expressões de violência.
Eu bem não sei se legal. tu tem mais alguma coisa ou vamos... Não, podemos ir encerrando Vamos até para liberar não ficar cansativo, mas eu queria terminar dizendo que isso que vocês estão fazendo aqui é um alento, né? Porque, e mais nesse momento, né? Uma contribuição enorme para isso que eu estava colocando como uma necessidade de todos aqueles que querem construir um mundo melhor, né? O Papo de Bancário, a gente se cuida, né? Que é o projeto maior. É uma bela iniciativa e vocês estão de parabéns, né? E vocês estão dando uma bela contribuição nesse sentido de disputar a consciência, da gente transformar as coisas, compreender a realidade para transformá-la. E é isso a contribuição que vocês têm dado e que legal que esses temas vão, né, estar sendo aqui debatido, porque são formas de violência também, sem dúvida nenhuma. Então, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição no que puder estar contribuindo, né, e desejar uma boa noite para ti, Jacéia, para ti, André, e para todos aqueles Silva. que Muito estiveram obrigada com a por estar gente. aqui com a gente. Valeu, Jubilei. Obrigado. abraço. Boa noite. Um elogio do Jubilei tem peso, né, Jacéia? Vou botar no meu currículo. Eu vou pegar isso aqui, vou gravar e editar. Não, mas legal, eu acho que a nossa live de hoje, o nosso papo de bancária de hoje foi muito bom. Eu acho que quem ficou aqui com a gente até agora, com certeza aproveitou bastante, se identificou em vários ou depoimentos ou nas falas, se identificou que passou por essas vivências, né? Que passou. Né? E mais importante que tu passar a se identificar é tu não reproduzir isso, né? Não reproduzir essas formas, às vezes, sutis de violência, mas que a gente consiga realmente ter o que a gente se propõe, né? Um espaço de proteção da classe, se entender como classe, se entender que solidariedade é o que nos faz ser iguais, né? Tu só ama, tu só é solidário com quem tu acha que é igual a ti, né? Por isso que eu acho que a gente está aqui numa segunda-feira à noite, com 40 pessoas, 45 pessoas conversando, eu fico de alma lavada, me sinto muito feliz, é uma das coisas, talvez, a melhor coisa que a pandemia trouxe, a possibilidade de a gente conversar com mais pessoas e com mais frequência. Não, André? É verdade, Jacéia. Eu até vou fazer um comentário sobre isso. Vou postar mais uma vez aqui o link do baixo-assinado, né, que a gente está fazendo aqui, que o Luciano comentou no início da live, todo mundo contra a PEC, né, do Estado, que isso é uma forma de a gente ajudar bastante, está ali nos comentários, podem clicar e assinar, compartilhar também, bem importante. E isso, Jacéia, que tu falou, que eu acho que é uma coisa muito importante, que às vezes a gente está aqui entre pessoas que estão comprometidas, estão interessadas em fazer a diferença na realidade, mas às vezes perguntam, mas e como que eu faço? O que eu posso fazer? Porque o bicho é muito grande, né? Agora, de fato, pessoal, como chegar, como fazer, é um projeto de larga envergadura. Mas a grande questão é isso que a Jacéia falou. Não importa o que a gente faça, o mais importante é a gente, pelo menos, parar de fazer aquilo que a gente é coagido a fazer, ou seja, reproduzir essa violência. E para a gente poder, então, resolver os problemas, a gente precisa saber quais são os problemas a serem resolvidos. E essa série de lives que a gente vai fazer durante todo esse ano, pensando na violência organizacional, é justamente para a gente colocar o problema nos termos que a gente acha que são os termos mais adequados para a gente enfrentar essa situação. Que é isso, a violência perpassa todos nós, e todos nós somos simultaneamente vítimas, mas a gente também é agente. A gente também é, de alguma forma, conivente com as violências. E isso é, independentemente de qual caminho de solução que a gente vai adotar, com certeza, deixar de ser conivente é o principal e o primeiro caminho que a gente precisa urgentemente se engajar. A gente precisa parar de contribuir contra nós mesmos, né? Exato. Gostei do papo de bancária de hoje. Acho Também que foi muito bom. A gente sai, embora o assunto seja bem denso, bem pesado, eu acho que eu saio leve daqui hoje.
saio leve, porque eu sei que essa conversa vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas que estão assistindo ou que vão assistir. É isso, André? É isso aí. Então, daqui 15 dias, nos vemos de novo, mesmo tema, violência nas organizações, e a gente vai, na próxima live, chamar uma professora de história para fazer um debate para a gente, para mostrar como que essa violência, que hoje a gente está chamando de violência organizacional, foi se transmutando ao longo do tempo, da categoria bancária, até chegar na categoria bancária, como que a classe trabalhadora foi sendo sistematicamente violentada até a gente chegar no tipo de violência que a gente tem hoje e pessoal, apontando também para o futuro, para novas formas de violência, porque a uberização está aí, né? A individualização brutal do trabalho. Então, para a gente conseguir ver que essa violência organizacional tem uma história que não começa hoje, começa há muito tempo e que não acaba hoje. Ela pode ir também para muito tempo. A gente espera que não, né? Agradecer a todos que estão aqui com a gente ainda, a Leandra, a Jamílio, o Rodrigo, o Dudu, o Michel, a Eliane Lefa, o Flavinho, o Daniel, né? Obrigado por todos que estiveram aqui junto com a gente nesses 1h30. Deu, né, André? Deu. Por hoje né? tá bom, então tá. Por hoje tá Tchau. bom. Tchau, pessoal. Um abraço, Obrigado. Beijo para todo mundo. Tchau.